Olá pessoal, aqui é o professor Bruno, mais uma aula de filosofia e na aula de hoje nós vamos iniciar a unidade 2, tá? E a unidade 2, tendo como base o tema 1, o senso comum, é a aula de hoje, né? A unidade 2, se você puder acompanhar na sua apostila, lá no índice, no sumário e tudo, naquela parte introdutória, inicial da apostila, você tem lá explicando que a unidade 2, ele vai falar sobre conhecimento, vai falar sobre a filosofia e as formas de conhecimento, certo? Enfim, a gente vai trabalhar uma parte, um ramo importante da filosofia, que é a epistemologia ou gnosiologia, teoria do conhecimento. Só que não vamos entrar nos filósofos propriamente ditos agora. A gente vai mostrar os demais tipos de conhecimento que a filosofia pode partir de lá para poder construir suas teorias, certo? E que esses tipos de conhecimento não podem ser confundidos com a filosofia. O que você quer dizer, professor? O que eu quero dizer é o seguinte, que a unidade 2, ele vai falar o quê? Como se relaciona isso que a gente já conheceu, chamado filosofia, como é que se relaciona a filosofia com a existência de outros tipos de conhecimento? Por exemplo, primeiro que a gente vai ver nessa aula aqui, o senso comum, né? E a aula de hoje a gente vai dar um foco no senso comum, eu estou agora fazendo uma introdução, né? Certo? E depois nós vamos ver outro tipo de conhecimento que também é importante, né? Todo tipo de conhecimento é importante, que é o mito e também a religião, né? Como é que se relaciona esses tipos de conhecer aí. E depois a ciência, né? Então, essa é a grande base da unidade 2. Como se relaciona a filosofia com o senso comum, com o mito e a religião e a ciência. E para mostrar que eles não são a mesma coisa. Filosofia não é a mesma coisa que o senso comum, filosofia não é a mesma coisa que mito, nem religião e nem ciência propriamente dita como a gente entende a ciência hoje. A filosofia é um saber bem específico, uma forma de saber bem específica que começa lá na Grécia Antiga e que tem características próprias, que a gente já viu, né, pessoal? A gente já estudou isso. E o senso comum, o mito, a religião e a ciência são importantes, são formas de conhecer o humano, certo? São as formas que o ser humano deve considerar, mas que a filosofia vai além deles, que a filosofia se apropria deles e constrói sua forma de pensar o mundo que se faz filosofia, certo? Então, vamos falar mais detalhadamente do senso comum. Vamos explicar o que é isso, senso comum, esse tipo de conhecimento aí, tá? Mas antes eu quero lembrar vocês que vocês podem acessar o portal, né, o site lá, o portal do Instituto, e que você baixe as suas aulas, que você faça o download do slide. E esse slide de hoje, como você está vendo aqui, é o slide da unidade 2, tema 1, senso comum, tá certo? Faça o download e acompanhe aqui comigo aqui a explicação aí, tá? Os slides estão numerados também para facilitar aí sua compreensão. Então vamos lá. Considerando que você já baixou seu slide, o slide 1 está aí com a temática de agora. Então a unidade 2 ele diz assim: as relações entre a filosofia e as outras formas de conhecimento. Então, é muito importante a gente perceber, pessoal, muita gente confunde a filosofia com outras formas de conhecimento, certo? Filosofia não é religião, filosofia não é um mito, filosofia é uma maneira, um saber bem específico, que tem suas características próprias e únicas. E outra coisa também que a gente tem que mostrar é que a filosofia não considera o senso comum como algo descartável, não, certo? O senso comum não é algo que não vale de nada, não. Tem sua importância. Tem sua importância. Como o mito tem sua importância, a religião tem sua importância e a ciência também. Todos são formas de conhecimento. A filosofia pega essas formas de conhecimento
e passa a refletir um pouco mais em cima delas, certo? Então vamos falar o que é isso que a gente tem aí como senso comum, né? O que significa senso comum? O nome já diz tudo, né? Comum. O que é algo comum? Pensa bem, algo que é compartilhado, algo que é normalizado, naturalizado, algo que é comum, normal, podemos dizer assim. A gente vai explicar o que é isso aí, certo? Vamos passar para o slide 2. O slide 2, eu trago uma reflexão que o René Descartes, né, aquele filósofo lá do período moderno, vai falar sobre o senso comum, né, nessa frase dele aqui. Então vamos aqui acompanhar. Nada é mais justamente distribuído que o senso comum. Ninguém pensa que precisa mais do que realmente já tenha. Vou ler mais uma vez. Nada é mais justamente distribuído que o senso comum. Ninguém pensa que precisa mais do que realmente já tenha. Então, você pode fazer sua própria reflexão aí, tá? Mas eu vou explicar de maneira bem simples aqui. Ele diz, olha, não há um tipo de conhecimento mais distribuído, quer dizer, mais compartilhado do que o senso comum. Nesse tipo de conhecimento, ninguém pensa que precisa ir além, né? Ninguém pensa que precisa mais do que já tenha. Quer dizer, o que eu conheço já basta. Essa forma de conhecer o mundo aqui que eu tenho, já está bom. É assim e pronto. Eu não preciso ir além, não preciso buscar, refletir a minha realidade do que eu conheço, certo? Então o senso comum aqui é uma maneira de ver o mundo mais direta. É o que a gente aprendeu a ver o mundo de maneira mais direta e aprender com as experiências, sem refletir, sem questionar. É a maneira mais simples, o senso comum. Então, slide 3, a gente tem a preocupação central da reflexão filosófica dessa unidade, o conhecimento e as suas diversas formas. Mas antes, vamos falar um pouquinho nesse slide 4 aqui, vamos falar um pouquinho sobre a teoria do conhecimento, né? Quando a gente estava falando sobre a história da filosofia, nós mostramos que a filosofia também tem seus ramos de conhecimento, né? Seus ramos de investigação, a lógica, a ética, e a teoria do conhecimento é um deles. Essa preocupação, a filosofia e os filósofos vão refletir sobre o que é o processo de conhecer. Como é esse processo de conhecer? E quais são os critérios e métodos mais garantidos, assim, mais garantidos não sei, mas os métodos mais aproximados para me conhecer o mundo como ele realmente é? Ou será que eu estou sendo iludido? Quais são as formas? É pela razão, pelo raciocínio aqui? É pelos sentidos? Enfim, quais são as formas mais apropriadas de conhecer a realidade, né? Então, vamos só dar uma geral aqui nesse slide aqui, vamos dar uma lida aqui, né? No slide da esquerda, que você vê lá em cima ali, tem dizendo, teoria do conhecimento. Olá, seres pensantes. Vamos descobrir como conhecer não é assim tão simples e é evidente como parece, né? Muitas questões se colocam. Então, a filosofia, pessoal, como a gente sabe, ela parte do questionamento, da dúvida. Né? Ela não apropria o mundo já como algo acabado e pronto, é assim e acabou. Não, ela pergunta por que é assim. E ela vai além. Então, item A, o que é realmente conhecer? O que é isso chamado conhecer? Né? Aí a B, conhecemos realmente? Será que a gente realmente pode conhecer? Ou a gente acha que pode? Né? C, o conhecimento é objetivo ou subjetivo? Corresponde à realidade em si mesma ou é um conjunto de imagens e de ideias criadas por nós de acordo com aquilo que acreditamos quando vemos e interpretamos o mundo que nos rodeia e nós mesmos e a nós mesmos? Será que a gente conhece o mundo como ele é mesmo? Ou a gente adapta as nossas crenças, nossa forma de ver o mundo a essa realidade e a gente interpreta ele a nosso favor, né? Será que a gente não está sendo iludido aí? Será que esse conhecimento do mundo é objetivo mesmo? Ou é subjetivo a cultura e as crenças de cada um? D. Que características físicas, mentais e sociais temos
para ser possível e necessário em nós o conhecimento? Será que todo mundo pode conhecer? O que é que a gente precisa ter para conhecer? O que é que a gente precisa seguir? E e o último, há critérios que possam permitir a distinção entre verdade e ilusão, e etc. Então essas são as discussões que dão um nó na cabeça da gente, né? A gente pensar tudo isso, a gente fica até pensando, refletindo assim um pouco, poxa, isso parece meio louco, né? Eu não vou querer ficar perguntando tudo isso, mas a filosofia é isso. A filosofia, ela questiona. A filosofia, ela se pergunta sobre a realidade. E o conhecimento é uma dessas perguntas, né? Então eu trouxe isso aqui para vocês, só para você entender que o conhecimento é um dos temas mais debatidos e refletidos na filosofia, certo? E o slide aqui e o post aqui do lado, né, do lado direito, ele também mostra um pouco disso. A filosofia da mente, teoria do conhecimento, epistemologia. Aí embaixo ele vai falar o nome de alguns filósofos que vão debater bastante isso. Platão, Aristóteles, Locke, Berkeley, Hume, Kant, e aí vai. Aí ele traz, conhecimento está na mente ou no mundo? Sujeito-objeto, a relação do sujeito. O sujeito é aquele que conhece, tem a capacidade de conhecer, e o objeto é a realidade. É o que eu vou conhecer, que eu vou me apropriar para conhecer. Objetos reais e ideais, conhecimento e imagem do objeto no sujeito. Enfim, pessoal, aqui é só uma cutucadazinha na sua capacidade de questionar, certo? Porque a filosofia ela faz isso. Então é importante a gente olhar para cá também, aqui, no quadro, agora aqui, a gente vê aqui, pessoal, que o senso comum está representado pelo balãozinho da exclamação, né? Quer dizer, o senso comum ele não questiona, não reflete muito sobre o que ele aprende. Ele conhece ali, desde criança a gente está fazendo isso, a criança está botando a coisinha na boca, está pegando, está vendo, a gente está aprendendo. Então, não questiona. Então, é a exclamação, é o senso comum, é conhecer o mundo, é assim e pronto, certo? O senso crítico, o senso filosófico, sociológico, e aí vai, da ciência também, ele vai passar a pegar esse conhecimento que a gente já aprendeu de forma direta e passa a questioná-lo, refletir sobre ele, certo? Essa é a grande chave. Vamos para frente. No slide 5, eu quero que você observe aí essa imagem e reflita um pouco, né? Temos duas cabeças aí, né? E aí tem uma linha aí que está dentro de cada uma. É a mesma linha. É do mesmo material, só que ela está organizada de maneira distinta, diferente. Do lado esquerdo a gente tem uma falta de ordem, uma falta de simetria, nós temos aí uma bagunça geral, e do lado direito a gente tem uma organização ali, ela está toda alinhada e organizada. Isso aí eu trouxe para mostrar, pessoal, justamente essa diferença entre senso comum e senso crítico. O senso comum é quando eu entendo a realidade, trago para mim e não reflito e não organizo esse conhecimento. E o senso crítico é um pensamento mais organizado, mais metódico, mais bem estruturado. Então, como você está vendo aí, do lado esquerdo é o senso comum e o senso crítico do lado direito, certo? Então, essa é a forma de você organizar o seu conhecimento. Vamos para frente. Aqui tem uma foto justamente da introdução da apostila, né, pessoal? E aí eu quero que você pegue sua apostila aí, ó, justamente o slide 6 está mostrando aí, no início da unidade 2. No início da unidade 2, você tem aí explicando qual é o objetivo dessa unidade, certo? Então, nesta unidade, o assunto principal será o conhecimento. Você pode estar lendo aí rapidinho, tá? Serão apresentados diferentes modos de conhecer da filosofia e será discutido como esses conhecimentos estão relacionados entre si. Então vamos lá a partir para o senso comum. Vamos lá partir já para o senso comum. Vamos ler só o parágrafo 2 para a gente já ter uma base. Vamos lá. Ao reconhecer que o senso comum, os mitos e a ciência trazem formas distintas de conhecimento, você aprenderá a identificar suas características específicas, bem como seu papel e a importância cultural e social. Então, não precisa nem ler, a gente lê tudo. Aí você faz o seu trabalho, o seu exercício de ler em casa, a sua apostila, certo? Então,
Outra imagem para a gente refletir é a 7, o slide 7. Você pode ver várias pessoas e as pessoas estão pensando, cada um dentro da sua forma de ver o mundo, da sua cultura, da sua realidade. Só que elas estão pensando de uma maneira tão próxima, tão comum, olha aí, ó, tão comum, que se forma numa massa só de pensamento. Isso é o senso comum. É quando as pessoas aprendem o mundo de maneira direta e tem uma unidade de pensamento ali, que a gente chama de inconsciente coletivo, né? O que o Jung falou. Então a gente tem ali uma opinião só para várias pessoas, podemos dizer assim. Então o senso comum é a maneira mais direta. Por isso que a gente vê que a gente tem que tomar cuidado em separar as coisas. A gente não pode se basear somente no senso comum, porque vai dar a opinião da maioria e essa maioria às vezes não reflete, não estuda mais a fundo a realidade. E fica só pelo que a maioria diz. É muito comum isso, né? Então vamos partir para frente. Pronto, o que é que o dicionário diz? Vamos lá, senso comum. O dicionário dicio.com.br, que tem na internet, ele diz o seguinte, no slide 8, tá pessoal? Senso comum, conjunto de ideias e opiniões que é aceito pela maioria das pessoas, olha só, de um grupo ou sociedade, geralmente imposto e desprovido de valor crítico. Então, ó, é um conjunto de ideias ou opiniões que a maioria ou todos, né, de um grupo lá aceitam e fica daquele jeito e ninguém questiona. É assim e acabou, é o famoso é assim e acabou. Então, a filosofia não pode ser confundida com isso. A filosofia não pode ser, e nem a ciência, né? Se basear só no que a maioria falou. Certo? A filosofia precisa ir além. Então, nós temos aí no slide 9 mais uma imagem de reflexão. Nós temos do lado esquerdo aí, ó, uma multidão e tem um rapaz ali que pensa diferente dessa multidão. A multidão vai dizer o quê para o rapaz? Coitado, ele é tão diferente. E o rapaz vai dizer o quê para a multidão? Que desperdício, todos iguais. Então, o senso comum, ele é a forma de conhecimento da maioria das pessoas, certo? Que meio que fica numa massa só de pensamento, numa mesma opinião ali, que a maioria das pessoas tem sobre o mundo, uma maneira de ver o mundo sem pensar, sem questionar. Aliás, pensa, mas não questiona, não reflete sobre aquilo que conhece, entendeu? Enquanto o senso crítico e filosófico, ele questiona, ele pergunta, ele vai além, ele estuda, vai a fundo, certo? Então, um é a opinião somente e o outro é uma visão mais centrada, certo? Então, nós vamos ver agora um pouquinho mais no slide 10 sobre o senso comum. E aí vai dar exemplo, tá? Bolinha 1. É um tipo de conhecimento que vamos acumulando no nosso dia a dia. Trata-se de um conhecimento intuitivo, espontâneo, de tentativa e erros que construímos na nossa vida diária. Sem esse conhecimento seria muito complicado viver. Então, cuidado. Ninguém está dizendo aqui que essa forma de conhecimento aqui é ruim e que ela tem que ser abolida. Não, é a forma que a gente tem para sobreviver. É a maneira imediata que a gente aprende a sobreviver, né? Só que o que eu estou dizendo que é uma forma de conhecimento importante, só que a filosofia ela vai e debate em cima dessa forma de conhecimento e vai além, certo? Por exemplo, um médico, né? O médico não pode atender seus pacientes, fazer uma cirurgia baseado no senso comum. Ele tem que basear no que ele estudou a fundo dentro de um lado mais científico, né? O senso comum é importante, por exemplo, o cara vai fazer tarefas do dia a dia ali, e mesmo assim ele ainda precisa, dependendo da tarefa, ele precisa saber um pouco mais. Exemplos, né? A dona de casa sabe por quanto tempo, quando usa uma garrafa térmica, mantém o café quente, sem fazer nenhum cálculo complicado, e muitas vezes desconhecendo as leis da termodinâmica, certo? Muitas pessoas olham também para o sol, e só na posição do sol, ali a temperatura, já sabe mais ou menos que horas são, né? Isso é senso comum, é importante, certo? Mas não é filosofia, né? E também a dona de casa aí, quando ela precisa medir a temperatura do café, como deu o exemplo aí. E o outro exemplo diz assim:
Quando alguém em casa reclama de problemas no fígado, ela faz um chá de boldo, que é uma planta medicinal usada pelos avós dos seus avós, sem, no entanto, conhecer nenhum estudo farmacológico. A pessoa nem é formada em medicina, nem estudou muito sobre as ervas, mas ela sabe que aquele chá é bom, porque tem uma experiência passada de geração em geração que mostrou que aquilo ali é importante. Né? Certo? Então, isso é senso comum, é uma forma imediata e direta e não refletida sobre a realidade. Bom, pessoal, slide 11, vamos ver algumas características do senso comum, tá? Então, vamos lá. No slide 11 você tem aí caráter acrítico, é a principal característica do senso comum. Acrítico, esse A antes aí significa uma negação, né, do crítico, né? Acrítico, sem crítica, certo? E o que é crítica? Antes de tudo, crítica é uma forma de você olhar a realidade de uma maneira mais observadora, certo? Questionar a realidade. Então, o senso comum, ele é acrítico, ele não tem essa necessidade crítica. Então, vamos ver aí, tá? Não necessitando de uma elaboração racional, o senso comum não procede a uma crítica dos seus elementos. É um conhecimento passivo. Eu só recebo o conhecimento, eu não procuro pensar sobre ele. Em um indivíduo que não se interroga sobre os dados da experiência, nem se preocupa com a possibilidade de existirem erros no seu conhecimento da realidade, certo? Então, pessoal, é o conhecimento referente à maioria das pessoas, podemos dizer assim. As pessoas aprendem com a experiência e o dia a dia prático, e isso ajuda ela a sobreviver e a produzir e a prosperar, e aí vai, ok, ajuda. Mas ela não reflete, não vai mais profundamente lá sobre esse tipo de conhecimento. É mais um conhecimento mais básico da realidade. Tá? Eu acho que está bem claro, né? Daqui a pouco nós vamos responder algumas questões. 12. 12 a gente tem uma charge bem famosa na internet, uma charge no slide 12 aí. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Primeiro vamos para a charge, né? Começando da esquerda para a direita, aí você tem aí o bonequinho que está de amarelo, é um interlocutor lá que está conversando com Sócrates, que está de branco. Sócrates é o grande filósofo lá da Grécia Antiga, né? Que a gente já viu. Então vamos lá. O bonequinho de amarelo diz: estou curioso, como faço para ser um filósofo? E o Sócrates diz: primeiro, você deve abdicar de suas certezas. E aí o de amarelo diz: de uma hora para outra, a filosofia ficou tão chata. Olha só, né, pessoal? Então, o que é que eu faço para ser um filósofo? Deixe de lado suas certezas. Quer dizer, não entenda o mundo somente se fixando de maneira parada, de maneira passiva diante da realidade. Procure questionar o que você acredita. Procure buscar entender a si mesmo, entender o mundo, questionar a realidade e buscar esse movimento. Isso é filosofia. Aí o outro diz: muito chato, quero não. Né? Como o grande filósofo alemão Nietzsche, né, já tinha dito, né, que a gente não quer ouvir a verdade. Ele não diz com essas palavras, mas basicamente ele vai explicar isso. A gente não quer ouvir a verdade muitas vezes porque a gente não quer que as nossas ilusões sejam desfeitas. A gente prefere ficar lá iludido e acreditando naquilo que nos garante alguma comodidade, que nos faz bem, que a verdade pode doer, aquela velha história, a verdade dói, né? Então, a filosofia, ela por muitas vezes, ela sofre preconceitos por causa disso mesmo, porque ela é chamada de chata, por isso que o bonequinho disse, ela está tão chata, porque ela vai além, ela cava um pouco mais fundo, e é muito mais fácil a gente querer ficar no senso comum. É assim mesmo, eu aprendi assim, então ok, não vou além, né? Mas o senso comum vai ser explicado logo acima aí desse slide aí. Vamos lá, lê comigo. O senso comum reflete o modo de pensar da maioria das pessoas, com noções que são admitidas pelos indivíduos através de suas vivências do cotidiano. Ele descreve as crenças e
proposições que aparecem no cotidiano, sem se preocupar com investigação detalhada para atingir seu real significado. Conhecimento filosófico, agora vai falar da filosofia, né? Conhecimento filosófico é o tipo de conhecimento baseado na reflexão e construção de conceitos e ideias a partir do uso do raciocínio e da busca do saber. Beleza? Vamos para frente. Está quase concluindo para a gente ir para as questões. Superando o senso comum. Então, mais uma vez, a gente está mostrando bastante aqui, detalhadamente o senso comum e suas características, para ficar bem claro para você. Ó. De novo, ele vai dizer, ó, o senso comum é um saber que nasce da experiência cotidiana, da vida que os homens levam em sociedade. Trata-se de um conhecimento adquirido sem uma base crítica e coerente. Ok? No slide 13, né? O slide 14, ele vai mostrar duas figuras aí para você. O senso crítico e o senso comum. Professor, como é que eu vou diferenciar esses dois? Então, é só você pensar. O senso comum é uma forma de conhecer o mundo mais imediata, sem refletir, sem questionar. E o senso crítico, né, é uma maneira mais, o nome já diz, crítico, mais observadora, mais questionadora da sua realidade, que vai mais fundo, ok? E no slide 15, ele vai mostrar essa diferença que eu acabei de falar aí para você, ó. Senso comum, saber imediato, irrefletido, não reflete. É assim e pronto. Senso crítico, saber refletido, elaborado, investigado, buscado mais a fundo, certo? E o filosófico vai mais além ainda, né? Então, nós temos mais um slide que mostra essa diferença aí, o slide 16. Do lado esquerdo ele diz, senso comum são as ideias que desenvolvem em uma sociedade e faz parte da herança cultural de cada povo. Então é importante o senso comum. Todo mundo tem, eu tenho, você tem, todo mundo tem a sua base de conhecimento comum que faz a gente sobreviver, viver em sociedade. Só que o senso crítico vai além disso. O senso crítico, como você vê aí, ó, é o principal fundamento da filosofia. Isso significa a capacidade de questionar e analisar de forma mais racional e objetiva, né? Então, nós vamos agora para as questões propostas para entender melhor o senso comum. Bom, então no slide 17, já vamos iniciar aqui as questões que eu preparei para vocês aqui. Tem algumas questões aí que estão na apostila de vocês. No final do tema tem algumas questões e outras que eu trouxe aqui por fora, tá? Slide 18, e você já pode olhar na sua apostila também. Vamos conferir a página aqui da apostila no final do tema, tá, pessoal? No final do tema você já pode olhar aí, mas se você não quiser olhar na apostila em si, você pode olhar no próprio slide 18 aí, que já está bem colocado em uma foto, tá? Bem aqui para você. Então, ele bota na questão 1. Tendo como referência o texto compreendendo o senso comum, responda às questões abaixo. Esse texto, compreendendo o senso comum, está aí na sua apostila, tá? Aí é uma obrigação sua, é um papel do aluno ler esse texto para que fique mais claro. Então vamos lá, item A. Explique com as suas palavras o que é senso comum. Eu não vou te dar a resposta acabada, tá? Eu quero que você leia esse texto, depois com calma você vai ler, né? Que eu já disse, o professor ele faz a parte dele aqui, tem um slide aí que te ajuda a resumir o assunto, e aí você vai na apostila e lê, e aí fixa com as atividades, certo? Então, eu vou só mostrar por cima aqui, e você responde da forma que você puder escrever aí, do seu jeito, tá? A. Explique com as suas palavras o que é senso comum. Vamos lá. Falando mais aqui, eu falei várias vezes durante a aula. O senso comum, podemos dizer, é uma forma de conhecimento imediata e não refletida e não crítica e nem racionalizada da realidade. Podemos dizer assim, você pode escrever de várias maneiras, mas a minha visão mais básica é essa. É uma forma de conhecimento imediata da realidade, sem refletir, sem questionar, sem racionalizar, certo? É a forma de conhecimento da maioria das pessoas, certo?
que não vai mais fundo. Então você responde da sua forma. B. Qual a relação existente entre filosofia e senso comum? Aí que tá. Não vá responder que a filosofia não precisa do senso comum, é totalmente oposto, né? São diferentes, mas elas se complementam. A filosofia, ela procura investigar a realidade de uma maneira mais crítica e lógica, mais racional, mais profunda. Só que ela precisa se basear em algo básico, algo fundamental. Ela não pode pegar o vazio para estudar. Então, todos os filósofos e pensadores, eles começaram a entender no mundo pelo senso comum. Certo? Eles são pessoas normais, são seres humanos. Eles vão conhecer o mundo pelo senso comum. Depois, quando eles começam a praticar seu exercício lógico e crítico, estudar e tal, viver mais com essas dúvidas, eles começam a praticar mais uma investigação, uma crítica sobre o que ele aprendeu. Então, qual é a relação, professor, de filosofia e senso comum? É que a filosofia, ela parte do conhecimento do senso comum e aprofunda esse conhecimento. Não fica parado lá, dizendo que as coisas são assim, pronto. A filosofia vai além. Então pronto, pessoal, nós já respondemos essa questão aí, né? E vamos lá para o slide 19. O slide 19 é uma questão que eu trouxe para vocês de relacionar as colunas. Então na coluna 1 nós temos aí alguns tipos de conhecimento, tá? 1, senso comum. 2, senso científico, a ciência que a gente vai ver melhor, o conhecimento científico, né, no caso. 3, conhecimento filosófico, a filosofia. E 4, conhecimento estético, que está ligado à arte, tá? Senso comum, conhecimento científico, conhecimento filosófico, conhecimento estético. Aí ele pede que você relacione com a coluna 2, tá? Então vamos lá. Qual é a relação correta aí? Vamos lá. Primeiro parênteses aí, espontaneidade da razão e da imaginação. Quer dizer, minha razão e imaginação espontânea, né? Livre aí, imediato. 2, harmonia entre sensualidade e razão. 3, elucidação de contradição entre teses opostas. E 4, investigações sistemáticas fundadas empiricamente. Professor, o que é empírico? Toda vida que você ouvir a palavra empírico, significa de experiência. É o que eu posso apreender pela experiência dos sentidos. Certo? Dos cálculos também, dos métodos, né, mais empíricos. Então, a gente já vai relacionar aí. Para facilitar, eu vou colocar aqui no quadro, tá? Esses parênteses bem aqui, só para facilitar a resolução aqui para a gente. São 4, né? Então, vamos lá. Tem um que a gente já pode matar a charada aí, ó. Esse parênteses 3 aqui, ó, ele diz assim, ó, elucidação de contradição entre teses opostas. Quer dizer, eu vou solucionar e entender uma unidade em teses opostas, diferentes. E não tem problema. Isso aí é uma característica dialética da filosofia. Certo, pessoal? Que essa capacidade de cada filósofo ter uma visão diferente e eles vão ter uma síntese para buscar o conhecimento. Então, isso aí se refere à filosofia, conhecimento filosófico 3 aqui, ó, no parênteses 3. Certo? O 4 está bem simples e bem direto, ó. Investigações sistemáticas fundadas empiricamente. Qual é o tipo de conhecimento que faz uma investigação bem sistemática, metódica, usando a experiência? A ciência, o conhecimento científico, né? Que vai calcular, vai medir, vai testar, vai se basear muito na experiência. Então, aqui é o 2, conhecimento científico. Então, fica faltando somente o senso comum e o conhecimento estético. E aí ficou fácil. Qual é o senso comum que a gente acabou de estudar? É um parênteses 1, ó. Espontaneidade da razão e da imaginação.
É a maneira de conhecer o mundo mais espontânea, mais direta, sem analisar, sem criticar. E aí, o conhecimento estético está ligado à arte, está muito ligado à harmonia entre sensualidade e razão. Ele usou a palavra sensualidade, mas no sentido de unir a razão com uma visão mais profunda da realidade, que é a arte, né? Então, 4 aqui, certo? Ok? Então, vamos lá. 20, slide 20, né? O slide 20 ele tem uma questão um pouco grande aí, que a gente vai precisar ler um pouquinho mais, mas ela é bem fácil. Ela coloca um texto aí de um filósofo chamado Martin Heidegger. Então, o Heidegger, ele vai dizer o seguinte, né? Tem umas adaptações aí, né? De acordo com o pensador Vico, o senso comum é um julgamento sem qualquer reflexão, comumente sentido por toda uma classe, todo um povo, toda uma nação, ou por todo o gênero humano. Segundo Heidegger, nós nos movimentamos no nível de compreensão do senso comum à medida que nós cremos em segurança no seu das diversas verdades, da experiência da vida, da ação, da pesquisa, da criação e da fé. Ok. Ele botou o texto lá base, e aí de acordo com esse texto o aluno vai ter que responder o que a questão pede. O que a questão pede? Diz aí, ó, a propósito dessas informações acerca do significado do senso comum, problematizado pela filosofia, assinale a opção correta. Então, qual é o item aí que vai explicar melhor essa relação entre filosofia e senso comum, né? Item A. Enquanto o senso comum é um conhecimento seguro, a filosofia é um pensamento inseguro. Logo, a filosofia deve ser rejeitada como perigosa para o homem do cotidiano. Olha só. Você marcaria esse item? Não, né? É totalmente errado esse item, porque ele está dizendo que o senso comum é seguro, a filosofia é insegura e que não deve se considerar a filosofia. Jamais. Totalmente errado. Isso aí só para confundir você. B. O senso comum reflete, argumenta e justifica suas crenças. Não, está errado. O senso comum ele não reflete. Ele aprende a realidade daquela forma que é, sem refletir, e considera como verdade. Não está certo o item B. Vamos para o C. O senso comum é uma convicção arraigada, crença partilhada com segurança pelos homens na vida, na ação, na pesquisa, na criação e na fé. A convicção é fundamental ao pensamento. Portanto, o senso comum se identifica com o pensamento filosófico. O item está bem bonitinho e aí no final ele começa a errar. Quando ele diz o senso comum se identifica com o pensamento filosófico. Está errado. Senso comum e filosofia não são a mesma coisa. Eu já disse para vocês. Está errado. D. De dado. É com o senso comum que o homem enfrenta no cotidiano seus problemas imediatos. O senso comum antecede todo o filosofar. Devido a essa anterioridade e ao seu caráter de convicção inquestionada, ele deve ser considerado como critério de julgamento, como princípio dirimente de todas as dúvidas teóricas. Errado também. O senso comum não é um conhecimento seguro para a gente usar como critério para conhecer o mundo, não. Né? Não existe segurança no senso comum, porque as pessoas não refletem, não questionam a realidade, aceitam como tal, então não pode ser considerado seguro. Então só resta para a gente o item E, que é o item correto, mas vamos só conferir aqui se realmente está ok. Item E. O senso comum é um julgamento irrefletido que, uma vez compartilhado por muitos homens no âmbito da cultura como crença cotidiana, é tido como óbvio e permanece inquestionável. A filosofia, porém, é um movimento radical de autonomia do homem, baseado no exercício do pensamento e do questionamento. Por isso, a filosofia se põe de maneira crítica frente às pretensões do senso comum. Perfeito. O senso comum é uma maneira irrefletida, a filosofia chega e reflete, questiona isso. Bom, pessoal, e nós vamos para a última questão aqui, tá? Que é uma questão que está na apostila de vocês, que tem uma charge bem interessante, né? Então, na página 47, tem a foto aí no slide 21, né?
você tem aqui essa charge. Observe com atenção a imagem a seguir e responda as questões. Vamos lá. Ele tem aí uma espécie de monstro, né? Como se fosse um monstro que está devorando ali as crianças ali, né? E o nome desse monstro, a imagem coloca como senso comum. Isso aí é o senso comum. E aí as crianças que estão dentro estão olhando para uma criança que está fora. E as crianças que estão dentro, sendo engolidas por esse senso comum, estão dizendo, uma delas diz assim, para que ficar aí fora? Aqui dentro é tão mais quentinho. Olha só. Eu quero que você reflita. O senso comum é uma forma de conhecimento cômoda, que deixa a gente na zona de conforto. É cômodo. É tão mais quentinho, ele está dizendo assim, aqui é tão mais confortável, quer dizer, eu não preciso questionar o que eu aprendi. Basta entender o que a maioria entende, acreditar no que é passado para mim e ok. Fica mais simples a vida, porque eu não preciso questionar. Eu não preciso ir além disso. Porque pensar, refletir, é trabalhoso, né? É um pouco mais profundo. Então, aí ele está mostrando isso. E o garotinho que está lá fora, ele está em um movimento mais saindo, que está fora do senso comum, certo? Então, é muito comum que as pessoas que estão dentro desse senso comum questionar questionar não, né? Que eles não questionam muito, mas que eles passam a não entender quem busca a filosofia, por exemplo, né? Porque as pessoas não querem parar para questionar muito a realidade, não. A vida é tão corrida e é até compreensível muitas vezes, né? A vida é tão corrida, tem tantos afazeres, a luta pela sobrevivência, trabalho, estudo e tudo. E aí as pessoas não param muito para isso. Acham que isso é perda de tempo, ou que não consegue. Tem uma preguiça mental também um pouco aí, né? Entre aspas aí, vamos usar essa palavra aí. Mas, enfim, vamos responder aqui para terminar, tá? Item A. O que você percebe na charge? Descreva. Certo? Então, baseado na explicação que o professor deu aqui, você escreve aí a sua versão, a sua interpretação, porque eu não vou te dar a questão respondida, né? Eu quero que você analise muito bem aí de novo essa charge em casa e que você pense no que eu falei, a nossa aula, e você entenda o que a charge está querendo dizer. Por que eles estão dentro do senso comum, estão dizendo, aqui é tão mais quentinho, né? E o B, é fácil libertar-se das opiniões do senso comum? Por quê? Justifique sua resposta. Mais uma questão que você vai responder aí, né? Será que você consegue sair tão fácil dessa opinião coletiva como você quer? Como é esse processo de sair do senso comum e buscar um senso crítico, um senso filosófico? Será que é fácil? Como é que você acha que você faria isso no seu caso? E você vive mais condicionado ao senso comum ou você busca além? São as reflexões que a gente deixa com essa aula. Espero que tenha ficado claro o que é o senso comum, certo? Leia a apostila e analise os slides aí com calma, responda as questões e está encerrado aqui o tema 1 da unidade 2. Esse tipo de conhecimento importante, certo? Mas que a filosofia busca aprofundar e ir além dele, que é o senso comum, né? Então, valeu, até a próxima aula.